A minha alma estava longe do caminho de Deus. Eu era cego, desprezível, pecador, mas Jesus já transformou minhas trevas em luz, quando estendeu a sua mão para mim. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando estendeu sua mão para mim, eu era cego e perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando estendeu a sua mão para mim. Agora me regozijo desde que o aceitei, e na tempestade posso sossegar, pois com Ele estou liberto do perigo e do mal, quando estendeu a sua mão para mim. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando estendeu sua mão para mim, cego e perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando estendeu a sua mão para mim, quando estendeu a sua mão para mim. Senhor Jesus, nós te louvamos e te agradecemos, ó Deus, nesta noite. Nós te bendizemos, ó Deus Todo-Poderoso, pelo que Tu és. Damos-te graça, Senhor Deus, por estarmos na Tua presença. Damos-te graça, Senhor Deus, por este hino tão maravilhoso que toca os nossos corações. Pois o Senhor estendeu as Tuas mãos, Senhor Deus, para nos curar, para nos sossegar, para nos descansar, para nos fazer triunfar, Senhor Deus, quando éramos tão pecadores, andávamos no teus, longe de Ti, distante de Ti, o Senhor nos buscou, o Senhor nos amou, o Senhor nos conheceu. Por isso peço nesta noite que o Senhor venha estar falando aos nossos corações, Senhor Deus, nos contemplando com a Tua presença, com a Tua glória, porque sem a Tua glória nada somos, sem a Tua presença não tem significado estarmos na Tua presença. Se o Senhor não estiver, Senhor Deus, nada adianta, porque a razão de estarmos aqui é o Senhor Jesus, é o Deus glorificado, engrandecido, e nós Te louvamos nesta noite, contemplamos a Tua face, as Tuas maravilhas, as Tuas promessas que têm se cumprido nas nossas vidas, ó Deus maravilhoso. Abençoa cada coração, venha tirar todo o medo, todo o desassossego. Em nome de Jesus, traga-nos paz, alegria, mansidão, certeza, fé, de que tudo está no controle do Senhor dos exércitos, aquele que criou os céus e a terra, aquele que está acima de todas as coisas. Tu governas todas as coisas, Tu sabes de tudo, Senhor. O Senhor já conhece o final de todas as coisas, e por isso contemplamos a Tua presença nesta noite, descansamos debaixo das Tuas asas, sabedor que o Senhor está no controle e tomando conta de tudo que é nosso, Senhor Deus, porque nós temos um Deus tão maravilhoso. Obrigado, Jesus. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós.
Obrigado por estarmos aqui hoje. Obrigado por cada família representada, os que estão longe, os que estão perto. Senhor, abençoa-os. Abençoe aqueles que estão longe, Senhor. Toca nesta noite com teu poder, com teu Espírito Santo. E é certo que o Senhor será glorificado e exaltado. É certo que o seu nome será exaltado em todas as coisas, Senhor. Que seja feita a tua vontade. É o que nós pedimos nesta noite, Senhor. Fala aos nossos corações. Fala a cada um de nós nesta noite. Vem de encontro, Senhor Deus, às necessidades. E que tudo seja para a tua honra e para a tua glória. Em nome de Jesus, Senhor. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Amém, amados. Louvado seja Deus. Amém? Ficamos bastante tempo, né, sem estarmos juntos aqui hoje, mas hoje conseguimos, né, Débora? Hoje deu certo. Hoje, graças a Deus, estamos aqui, todos os irmãos. Algumas pessoas foram convidadas também, mas eu sei que Deus está conosco nesta noite. Eu escolhi um texto, e eu poderia ter escolhido vários textos para tentar falar aquilo que Deus colocou no meu coração, mas né, acabei lendo esse texto esses dias, e Deus chamou minha atenção. Eu gostaria de compartilhar com vocês. Encontra-se em Deuteronômio, capítulo 1, o versículo 1 e 2. Né? É um texto aí que nós conhecemos, e poderia ter usado qualquer outro, amados, mas vamos desse daqui. Depois nós vamos ver que Deus vai falar conosco hoje. Diz assim a palavra de Deus: e estas são as palavras ditas por Moisés a todo Israel no deserto, a leste do Jordão, na Arábia, na Arabá, de fronte de Suf, entre Parã e Tofel, Labã, Pazenote e Dizaabe. Em 11 dias se vai de Horebe a Cádiz Barneia, pelo caminho dos montes de Seir. Amém, amados? Louvado seja Deus. O que nós podemos ver aqui nesse texto, amados, é uma coisa que nos chama muita atenção. Como o autor, inspirado pelo Espírito Santo, fala essa palavra e demonstra da maneira que Deus age nas nossas vidas. As palavras proferidas em todos os pormenores, em todas as particularidades. Essas palavras foram ditas ali em frente ao Mar Vermelho e durante a ida deles ao deserto. E tudo ali Deus estava fazendo e cuidando com cada minúcia, mostrando que Deus se preocupava com todas as coisas. São esses movimentos. O que nós temos é que Deus estava olhando para aquele povo com todo cuidado. É como diz aquela palavra, era Deus indo na frente, por trás, à direita, né, à esquerda, adiante, por baixo. Era Deus abraçando aquele povo de Israel. Era Deus tomando conta daquele povo. E a situação toda é descrita com tanta minúcia, que Deus vai mostrando para Moisés, e Moisés vai relatando ao povo como Deus estava cuidando de cada situação. Poderíamos usar esse texto, poderíamos ter usado o texto de Abraão com seu filho Isaque, que Deus falou de Isaque quando foi oferecer seu filho como sacrifício, e Deus deu todos os detalhes daquele dia. Poderíamos ter falado de tantas coisas, como Josué, por exemplo, quando foi entrar em Jericó. Como Deus preparou aquele povo de tal maneira, porque Deus, ele cuida das minúcias. Nosso Deus não é um Deus relaxado, faz relaxadamente, ele joga as palavras, bom, se vira aí, faça o que você tem que fazer, faça a tua parte, que eu faço a minha. Não, o nosso Deus amoroso, bondoso, misericordioso, ele acha nas minúcias, ele vai tomando conta, porque ele se olha continuamente. Poderíamos nos lembrar também daquele texto de Paulo, por exemplo, né? Quando Deus fala, se revela a ele e fala para ele se apresentar a Ananias, na rua direita. E tudo isso nós vamos vendo como Deus é perfeito. A palavra de Deus, desde Gênesis até Apocalipse, Deus ele vai cuidando, vai guiando, vai guardando, vai dirigindo o seu povo em cada uma das suas minúcias. Foi assim no Antigo Testamento, com aquele povo, com Moisés, e é assim nos dias de hoje da igreja, como um todo e como igreja, cada um de nós, cada particular aqui hoje. Deus ele cuida da igreja como um todo nos dias de hoje, cuida de cada particular, cada vida em particular. Ele conhece a necessidade,
Ele conhece o que você precisa, ele conhece as situações que nós estamos enfrentando, ele sabe o que nós precisamos, ele sabe das minúcias, das particularidades, o estado que está o nosso coração. Os seus braços externos estão de nós de uma maneira tão maravilhosa, e daqui a pouco nós vamos ler um outro texto. Deus diz lá em Provérbios 4:18 que não apartará o Senhor os olhos do justo. Provérbios 4:18 diz isso. Deus, ele é uma sua igreja, que ele não aparta os olhos de cada um de nós, sendo uma igreja como um todo ou como vida particular. São esses dias é que cuidado de nós com cada detalhe, muitas vezes não percebemos isso. Ele nos convida graciosamente a nos deitarmos em seus braços. Ele nos convida graciosamente a nos entregarmos a Ti, a irmos até Ele com os nossos fardos leves ou pesados. Não importa. Ele te convida a todo momento para que você vá até Ele, porque Deus é maravilhoso. Tudo isso para nós é maravilhoso. Sabemos, então, que no primeiro momento, que Deus ele tem cuidado de nós nas minúcias. Deus ele tem velado. Eu gosto daquela palavra de Jeremias, quando ele fala lá em Jeremias capítulo 1, né? Ele fala lá, eu, Senhor, velo sobre a minha palavra. Deus exerce vigilância, Deus guarda, Deus abençoa, Deus sustenta, Deus ele vigia. E aquilo que ele falou para você há 10, 15, 20 anos, ele está ali, ele continua abençoando, guardando, ele está velando, ele é. Porque ele é amoroso. É cheio de consolação aos nossos corações. Mas a questão, e que nós muitas vezes estamos vivendo, nós cremos nisso tudo. Nós realmente estamos comprometidos, nós realmente, nossos corações são governados por esta fé. Será que nossos corações são governados por esta fé que nos leva a saber que Deus está no controle de todas as coisas? Porque por várias vezes nos pegamos aí preocupados, ansiosos, temerosos, depressivos. Falamos muitas vezes que cremos, falamos que muitas vezes vivemos pela fé, falamos que muitas vezes, falamos de muitos momentos que cremos na palavra, discutimos a palavra, nós meditamos na palavra, falamos uns aos outros, como tudo isso é maravilhoso, mas a questão é, você tem trazido isso para a tua vida? Porque Jesus ele está preocupado conosco. Então, o Deus que criou todas as coisas, o Deus que é o pilar de tudo, o Senhor que está sustentando tudo com a sua palavra. Eu vejo as pessoas muitas vezes desesperadas com o que vai acontecer, com o que pode acontecer. Olha o que está acontecendo no mundo e nada passa despercebido aos olhos do Senhor. Nada passa longe aos olhos do Senhor. E a palavra de Deus diz lá em Provérbios que ele não apartará os olhos de alguém muito precioso, de você que é justo, justificado. Aos justificados, o Senhor está dizendo aqui, falando uma promessa: eu estarei todos os dias olhando por vocês. A questão, então, é: que temos isso? Para andar nessa caminhada de fé? Será que temos visto Deus andando conosco nessa estrada, por este caminho, dia e noite? Você vê Deus tomando conta da tua vida, o quanto você e eu temos experimentado que Deus está no controle de tudo. Vem o vento, vem a chuva, vem a tempestade, vem as situações da vida. Eu sei, Senhor, que o Senhor está no controle da minha vida. O apóstolo Paulo é um grande exemplo disso, quando ele diz lá em Romanos capítulo 8, 32, ele diz lá no versículo 32, aquele que nem mesmo a seu filho poupou, como não nos dará com ele todas as coisas? Paulo é um exemplo maravilhoso de alguém que aprendeu a depender do Senhor, de alguém que aprendeu a viver pela fé, de alguém que aprendeu a praticar aquilo que ele pregava, de alguém que aprendeu a praticar aquilo que ele ensinava. Paulo é exemplo de alguém que aprendeu que a suficiência dele vinha do Senhor, que a cura, o milagre, o sustento, a provisão, tudo vinha de quem? Do Senhor.
a ponto de dizer que o seu filho poupou. Paulo identificou-se tanto com Jesus que a impressão que nós temos quando lemos as cartas de Paulo é que não existiam duas vontades, mas somente uma vontade. Aprendeu a viver pela fé, aprendeu a depender do Senhor. Paulo aprendeu que a sua fonte era o Senhor Deus Todo-Poderoso. Ele sabia outra fonte, outro lugar para buscar. Ele viveu essa vida de fé e nos ensina em suas cartas e vai falando tantas coisas. Paulo foi tão identificado com Jesus e com Deus, com aquilo que Deus tinha para fazer, com o Espírito Santo. Ele se identificava com tal maneira que muitas vezes, quando era surrado, ameaçado, ele continuava o quê? Na dependência do Senhor, a ponto de poder dizer que tudo posso naquele que me fortalece. Que Deus tem tomado conta das nossas vidas. Você está dirigindo os seus passos. Dividir, amados, a nossa vida espiritual da nossa vida material. Nós somos um todo. A Bíblia diz que quando você está bem com Jesus, na tua vida espiritual, todas as bênçãos virão sobre ti. As bênçãos virão sobre a tua casa. O Deus vai estar te guardando. E ainda que muitas vezes aconteçam algumas coisas que nos deixam abatidos, o Senhor sempre diz em sua palavra, levantar, eleva os seus olhos aos montes. O salmista dizia, de onde vem o teu socorro? E o meu socorro vem da onde? Vem do Senhor que criou os céus e a terra. O salmista sabia que nada poderia abalá-lo. Nada pode abalar aquele que está em Cristo Jesus. Nada pode abalar aquele que está na dependência do Espírito Santo de Deus. Nada pode abalar aquele que sabe que Deus não falhará. E é isso que Deus fala conosco. A buscar e contar com todos os recursos que estão no Senhor. Nós não buscaríamos recursos humanos que nos esgotam, que nos intimidam, que nos deixam no meio do caminho. Quando você está prestes a resolver uma situação na tua vida, a primeira coisa que você pensa é um amigo, é na pessoa do lado, é na pessoa que você conhece, e você diz, bom, esta pessoa pode me ajudar. E então, quando você coloca fé na pessoa, você muitas vezes diz, mas Senhor, é isso ou não? Não. Sabemos que as pessoas logo esgotam. Olha, amados, nós temos que lembrar que Deus ficou tomando conta do povo de Moisés por 40 anos. E você num dia ouviu Deus dizendo que estava esgotado, cansado, desanimado. Os homens ao nosso lado nos esgotam, nos desanimam, eles não têm paciência, rapidamente se cansam. Deus não. Deus está lá velando sobre você, sobre a tua vida, minha vida, a sua casa. Deus conhece os teus pensamentos, Deus conhece a tua necessidade. E você diz, pastor, mas está tão difícil. Lembre-se, amados, a fonte inesgotável que não pode secar chama-se Jesus de Nazaré. É Ele que cura, é Ele que sara, é Ele que sustenta. Está escrito isso lá em Romanos 11:36, porque dele, por Ele, para Ele são todas o quê? Todas as coisas. Aleluia! As suas bênçãos, a minha bênção, a tua vitória, nossa vitória vem do Senhor. Não confie em homens, porque os homens esgotam, os homens se cansam. Eu gosto daquele texto de Jeremias lá, que diz lá que rapidamente estavam prontos a deixar a fonte de águas vivas e a cavar cisternas vazias. O dia nós estamos subindo as costas para o Senhor, nos esquecer que Ele é aquele que nos chamou, nos comprou, nos adquiriu. Ele é aquele que te ama, tem te guardado, tem te sustentado. E se você e eu estamos aqui hoje, amados, não é porque somos bonzinhos, não é porque somos os melhores, não é porque não temos defeitos, não é porque não temos falhas, mas é pela misericórdia do Senhor. É Deus que te ama, é Deus que sustenta, é Deus que te guarda. Ora, amados, se Paulo podia dizer que aquele que nem mesmo a seu filho poupou, as coisas, qual a tua necessidade nesta noite? O que você tem buscado no Senhor? Aonde você tem colocado a tua fé, a tua esperança? Creio, temo que muitas vezes algumas pessoas, é como disse Paulo, eu sei a quem eu sirvo e de quem eu sou.
Paulo conhecia Deus intimamente, Deus também quer te conhecer, Deus quer que você o conheça, Deus quer que você o creia, Deus quer que você vá até a presença dele e diga: Senhor, daqui eu não saio enquanto tu não me abençoares. Deus quer que você saia dessa passividade. Nós estamos aceitando a derrota, não sabemos que o inimigo está furioso contra a igreja e contra o povo de Deus, não sabemos que o inimigo quer que você murmure, o diabo quer que você murmure, não sabemos que o diabo está fazendo de tudo para você murmurar contra Deus, falar contra Deus, pecar contra Deus. Lembre-se que o diabo é o pai da mentira. Ele tem tentado por tantas e tantas vezes roubar. Oh, amados, ele é um ladrão. Quantas vezes o Senhor te chama e o Senhor te mostra algo, o inimigo tenta vir e roubar aquilo que ele tem te dado. Muitas vezes somos afligidos nossos corações, porque ainda há a atitude dúbia, nossa fé, ela balança. Mas a Bíblia diz aqui em Provérbios que o justo, os olhos do Senhor não se apartam dele. Ou você não lembra de Jó, quando o Senhor falou para o diabo lá, quando esse foi falar com Deus lá no seu templo, na sua casa, e o diabo estava lá dizendo: olha, estive se andando sobre a terra, e eu vi lá o servo Jó, como que você abençoa Jó com toda sorte de bênção, e ele tem tudo, tudo que ele coloca a mão dá certo, o que ele faz dá certo, o que ele planta dá fruto. Deus falando, coisa maravilhosa, meu filho. Aí o diabo diz: também tudo que você abençoa ele em tudo. Porque essa é a ira do diabo contra nós. É que Deus abençoa você e eu em tudo. Você é um abençoado. A Bíblia diz: somos mais que vencedores em Cristo Jesus. O Senhor, amados, eu tenho certeza que quando você deposita a fé de uma maneira correta nele, oh, amados, ele se alegra. A Bíblia diz que rios de águas vivas fluirão de nosso interior se tu creres. Vão fluir se você der um glória a Deus diante das tempestades. Vão fluir se você der um aleluia no meio das chuvas intensas. Vão fluir, porque Deus diz: filho, eu sou contigo em todo o tempo, eu tenho te amado, tenho te guardado, tenho te sustentado, tenho te colocado de pé, tenho te assistido, e essas lágrimas que muitas vezes você derrama, eu tenho colhido cada uma delas e transformado em louvor. Amados, nós precisamos começar a dar glórias a Deus, louvar, cantar, glorificar, bem dizer. Mas, pastor, a luta está grande. Cante ao Senhor, glorifique a Deus. Foi isso que Deus falou para o povo de Josué. Para que todos possam saber que eu, Senhor, estou no meio de vós. O inimigo quer ver você acabrunhado, o inimigo quer ver você triste, o inimigo quer dizer para Deus: olha, Deus, Jó está ali, mas também o Senhor faz tudo por ele, faz mesmo. Deus cuida de você no levantar, Deus cuida de você no deitar, Deus cuida de nós no dia, durante o dia, Deus cuida da tua saúde, Deus cuida da tua comida, Deus cuida do teu alimento, Deus cuida das suas vestes, Deus cuida do seu lar, Deus cuida de todas as coisas. Mas o plano que eu fiz não deu certo. Deus está cuidando de tudo nesta noite. Aquilo que muitas vezes nós planejamos, muitas vezes não vai, e você fica ali triste, dizendo: Senhor, o que aconteceu? Deus está cuidando de tudo na tua vida. Os olhos do Senhor não apartará do justo. Aleluia, porque aquele que deu seu próprio filho, amados, não nos dará com ele todas as coisas? Qual que é a tua resposta? Pode Deus fazer um milagre na tua vida hoje? Pode Deus suprir? Você confia no amigo, você confia no seu chefe, você confia no patrão, você confia naquilo, você confia em outras coisas, mas a Bíblia diz: bem-aventurado aquele que confia onde? No Senhor Todo-Poderoso. Nossa fé. Por ele, para ele, são todas as coisas. Da onde veio o teu temor, do teu medo, as tuas preocupações, a tua ansiedade? Porque existem muitos cristãos que andam depressivos. Se a Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Se a Bíblia diz que você pode louvar o Senhor esta noite e dizer: Senhor, tu és meu escudo, é minha fortaleza. Senhor, prepara uma mesa diante de mim, dos meus inimigos, para que eles possam ver que a tua glória, a tua presença está aqui comigo.
Amados, nós poderíamos falar tantos textos, porque Deus está dizendo para você, filho, eu sou tudo na tua vida, eu tenho guardado vocês, eu firmei uma aliança em Cristo Jesus, eu dei meu filho. Olha Jesus calado, amados, a nossa redenção é desde do início de todas as coisas. Deus tinha um plano de redenção, porque Deus já te amava. A palavra de Deus diz isso, Deus te amava antes de todas as coisas. Antes de tudo. Eu estava falando para meus filhos, para o Natanzinho, eu falava esses dias para o Natan, Natan, Deus te amou antes mesmo de você existir. Papai, mas como que é isso? Eu não sei te explicar, mas é assim que está falando a palavra de Deus, e eu creio que Deus já te escolheu, e você é bem-aventurado, amados. Eu estou falando nesta noite a pessoas que estão famintas, nós estamos famintos, nós estamos desejosos da presença, do agir, do trabalhar de Deus nas nossas vidas. Eu creio que é isso que o salmista dizia, Senhor, Tu és o meu resgate, Senhor, Tu és a minha fortaleza, Senhor, Tu és aquele que vai adiante de mim. Você nesta noite dizendo, Senhor, filho, não coloque a tua fé em pessoas, coloque a tua fé em mim. Não coloque esperança em negócios, coloque a tua esperança no Senhor. Não coisas, mas nesta noite diga a Jesus, perdoe-me se eu tenho feito isto, Pai. Porque Jeremias diz, vocês rapidamente fazem seus poços que não podem reter águas. Quantos de nós, muitas vezes, estamos bebendo de poços que não têm mais vida? Eu estava lendo um pouquinho ontem à noite, aquela passagem daquela mulher no poço, né? Foi falar com Jesus, João capítulo 4, e ela disse: Bem, eu sei que tu és o Messias, aleluia! E Jesus disse: Disseste bem, porque foi revelado. Quem é Jesus para você? O que representa Deus Todo-Poderoso na tua vida? Vai continuar triste e andando, chorando, mendigando e ali e dizendo: Senhor, nada dá certo, eu tento, olha a minha vida, se lamuriando, se lamentando, quando o Senhor diz: levanta-te e anda, porque eu sou a tua cura. Quando a palavra de Deus diz: levanta os teus olhos, eleva os teus olhos, olhe para o Senhor. Olha aqui o texto de Deuteronômio, nem tem na tua casa, e você vai ver que Deus cuidou daquele povo em todas as minúcias. Roupas não se gastar, não se gastou, as roupas não se gastaram, comida não faltou. Não faltou alimento, não faltou roupa, não faltou o agir do calor do sol, não faltou sombra para que eles pudessem continuar a caminhada, não faltou a luz que iluminava, que guiava o povo no meio da noite, aleluia, porque Deus te guia, porque a palavra do Senhor, o salmista diz: luz para os meus caminhos é a tua palavra, luz, Senhor, é aquele que ilumina, aquele que vai comigo, aquele que tem me guardado. O inimigo de Deus está sempre esperando você cair e eu cair. Mas Deus diz que o inimigo está sempre pronto a esperar você cair, fazer você cair, mas o Senhor é aquele que te levanta. O Senhor é aquele que te sustenta. O Senhor é aquele que diz: Ei, esse aqui é meu. Gosta daquela palavra que diz que o Senhor nos pegou pelo regaço, nos colocou no colo e levou sua ovelha embora. Oh, amados, é isso que Deus faz conosco. Ele coloca você no colo, coloca você nas costas e vai embora com você, porque você pertence a um Deus que pode todas as coisas. Aquele que criou, aquele que governa, aquele que sustenta, aquele que está segurando tudo. O homem carnal, o homem natural, ele pensa que ele pode todas as coisas. E é como disse Jesus: tolo, não sabes que ainda hoje Deus pedirá a tua alma. Está preocupado com o que? Primeiro tu vem do Senhor, a tua bênção vem do Senhor, a amizade que o Senhor nos deu, porque quando Paulo diz que Deus enviou seu filho, não poupou o seu filho por amor a nós, ele estava dizendo o seguinte: Jesus te ama tanto, Deus te ama tanto, Deus tem tanto por você que ele deu seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê tenha vida e não que não pereça. Deus está falando para você e para mim nesta noite: ei filho, dê glória a Deus, glorifica a Deus, oh aleluia, comece a cantar ao Senhor. Em casa, vamos cantar um pouco. Às vezes está cheio de tribulação. Aí eu sento no piano, começo a tocar uma, duas, três, quatro. De repente o problema foi embora, a tristeza foi embora, o inimigo vai embora, retirado.
Não olhe para a doença, olhe para o Senhor. Não olhe para a dificuldade, olhe para o Senhor. Não olhe para o buraco, olhe para o alto. Não olhe para as circunstâncias, olhe para aquele que está falando para você nesta noite, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Deus tem um plano de vitória. Deus está falando, igreja, faminta, desejoso. Venha até mim, cansado, abatido, do jeito que você estiver, que eu vou te libertar, eu vou te curar, eu vou soltar as amarras da tua vida. Deus tem promessa, Deus firmou uma aliança com você, amados. Deus firmou uma aliança conosco. Deus tem firmado uma aliança. Deus tem sustentado esta palavra. Não tenha medo de crer. Lance-se nesta noite nos braços do Senhor e diga: Senhor, eu creio. Senhor, eu sei. Senhor, eu posso todas as coisas, porque o Senhor me fortalece. Eu posso, não é porque o Anderson está falando. Eu posso porque o Senhor fala ao meu coração nesta noite. Eu tomo posse porque o Senhor está me amando neste instante. Porque o Senhor está te revelando, filho, você é meu. Eu termino essa palavra hoje, aquele versículo tão bonito que diz, o salmista: eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Não deixe o inimigo tirar a tua vitória. Não deixe o diabo roubar a tua fé. Não deixe o desânimo te abater. Não deixe as circunstâncias te colocar no chão. Ah, eu sou do meu amado. Diga assim: eu sou do meu amado e meu amado é meu. O inimigo tem que saber disso, que você pertence a um Deus que pode todas as coisas. E sabe o que Deus fala para o inimigo nesta noite? Não toque nele. Sabe por quê? Eles são meus. Ele é minha igreja. A minha igreja, nenhuma arma prosperará. Deus te ama, amados. Nós temos que encerrar. Mas uma coisa eu quero dizer para você hoje: não desanima, não desista. Não deixe de crer, não pare de cantar, não pare de adorar, não pare de glorificar o nome do Senhor teu Deus. Está triste o teu coração? Glorifica a Deus, bendiga ao Senhor, cante ao Senhor, porque os gigantes vão cair por terra, porque nada pode deter aquilo que Deus tem preparado para nós. Oh, amados, que Deus venha cumprir em nós essa palavra, que você tome a decisão de não colocar a tua fé em coisas, em pessoas, mas no Senhor. Confia no Senhor, confia nele, beba desta fonte inesgotável. Jesus disse: a água que eu lhe der, você nunca mais terá sede. Aleluia! Ela está te abençoando, ele está jorrando, ele está fluindo nesta noite. O sangue dele está fluindo pelo seu sangue, está curando vidas nesta noite, está salvando vidas nesta noite. Ele está tocando a tua vida e a minha vida, porque Deus é fiel em todas as coisas, porque ele não poupou o seu próprio filho por amor a nós. Senhor, eu oro. Oro que a tua presença venha sobre nós de tal maneira que nós possamos, Senhor, ser fortalecidos nesta noite. Oro para que os meus irmãos sejam fortalecidos, esta igreja, este povo, esse punhado que representa aqui várias igrejas, Pai, sejam tocados pela tua presença. Cada família, cada lar, Senhor, seja cheio, que o Senhor esteja enchendo tudo em todos, ou que o Senhor esteja enchendo todas as pessoas com tudo que o Senhor tem preparado. Vai curando nesta noite, vai sarando as doenças, vai sarando os corações. Não deixe que o inimigo roube a bênção que o Senhor tem para nós. Não deixe, porque a tua palavra diz que o Senhor vai nos abençoar, tanto o que plantou, quanto aquele que vai colher. Oh, Senhor, abençoe nesta noite cada família, abençoe as causas impossíveis. O Senhor vai tomando a frente nesta noite, Senhor, das causas impossíveis, daquele que é para os nossos olhos parece que não vai dar. Senhor, eu creio. E eu coloco esta igreja, coloco este povo, coloco essas famílias aqui diante do teu altar, Senhor. Cumpra a tua palavra, que esta noite tenha entrado em nossos corações como uma flecha polida, entrada na nossa alma, que ela traga vida, que ela traga mudança de vida. Senhor, vai embora a depressão, vai embora a tristeza, vai embora a angústia, vai embora nesta noite. Eu repreendo em nome de Jesus toda depressão, toda lembrança do passado, mágoa, tristeza, em nome de Jesus, Pai. Eu oro nesta noite, vai te trazendo libertação, vai trazendo cura, Pai. Em nome de Jesus, nós te exaltamos nesta noite, deixando para trás as coisas que ficaram e avançando para aquelas que estão diante de mim. Eu oro, Senhor, para que esse povo possa ver a tua glória. Ei, Senhor, toca-nos nesta noite, toca os corações em nome de Jesus e que seja feita a tua vontade em nome do Senhor dos Exércitos. Amém, Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus, ó Pai. Aleluia, Jesus. Louvado seja o Senhor. Aleluia, amados.